Olá, galera, tudo bem? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a Marcela e a gente vai dar continuidade à aula passada. A gente vai dar mais atenção à concordância verbal e a gente dividiu em duas partes, ok? Então, vamos iniciar a parte 2. Vamos lembrar da regra geral. Qual é a regra geral da concordância verbal? O verbo sempre vai concordar em número e pessoa com o sujeito. Então, nunca a gente vai ter, por exemplo, um sujeito no plural e o verbo vai estar na primeira pessoa do singular. Isso não acontece, porque a gente tem essa regra geral, ok? Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Meus amigos me chamaram para sair. Teria outra possibilidade aqui desse verbo? Não. Se a frase tivesse meu amigo me chamou para sair, aí sim você vai concordar o verbo com o sujeito. Meu amigo me chamou para sair. A gente tem aqui meus amigos me chamaram para sair. Regra geral, clara, tranquila. O problema agora é a gente chegar nas regras especiais. A gente dividiu ela em dois grupos, por isso que a gente está fazendo parte 1 e parte 2. Vamos lá? Vamos ver os verbos dar, bater e soar, tá bom? Quando a gente for relacionar esses verbos a barulho de relógio, ao relógio. Se o termo relógio ou torre, né, que tem relógio, ou relógio que for da igreja, se ele for o sujeito, o verbo fica no singular. Então, o relógio deu 3 horas, o relógio bateu 3 horas, o relógio soou 3 horas. O verbo sempre no singular, se o relógio for o sujeito da oração. Agora, se o sujeito é o número de horas, né, que vai dar no relógio, o verbo vai concordar com o número. Ou seja, eu falo, deram 3 horas no relógio, deu 1 hora no relógio, porque faz sempre concordar com o número, beleza? Vamos para a próxima regra. Vamos ver a palavra ser, ok? Essa palavrinha ser, a gente tem duas possibilidades aqui, a gente tem que ter muita atenção. O ser, ele é partícula apassivadora e vai acontecer sempre com verbos transitivos diretos e verbos transitivos diretos e indiretos. Eu vou explicar brevemente aqui, mas se tiver ainda alguma dúvida da classificação dos verbos, você vai entrar na plataforma do Explica e vai ver a aula de transitividade verbal mais uma vez. Os verbos transitivos diretos são aqueles verbos que precisam de um complemento e esse complemento, ele não vai ter uma preposição para ligar. Então, ele vai ter esse objeto direto e vai ser ligado ao verbo sem preposição. Já os verbos transitivos diretos e indireto, pelo nome a gente já vai perceber. Ele vai ter um objeto direto e ele vai ter um outro objeto, que é o objeto indireto. Então, esse verbo ele vai pedir dois complementos. Por isso que chamamos ele de verbo transitivo direto e indireto. Um exemplo que eu sempre dou é o funcionário enviou um e-mail para o chefe. Então, a gente tem um e-mail que é o objeto direto, e para o chefe, o objeto indireto. Então, esse verbo transitivo direto e indireto tem dois objetos, tá? Voltando na palavra ser. Quando a gente tem essa partícula passivadora, o verbo vai concordar com o sujeito. Ou seja, se o sujeito for singular, o verbo no singular. Se o sujeito for no plural, o verbo vai estar no plural. Olha a primeira frase: aluga-se quarto, ok? Quarto no singular, verbo no singular. Alugam-se quartos. Quartos está no plural, o verbo também fica no plural. Aí a gente, para tirar dúvida, a gente pensa: quarto é alugado, ok? Se a gente for falar outra frase dessa forma, quartos são alugados. Então, a gente percebe que a gente vai flexionar o verbo para o plural, ok? Quem ainda tiver dificuldade com os verbos transitivos diretos e verbos transitivos indiretos, volta lá na aula para esclarecer tudinho. Porque a gente vai ter esse outro aqui. A palavra ser como índice de indeterminação do sujeito. Essas frases, essas orações, quando a gente classifica o sujeito, a gente chama esse sujeito de sujeito indeterminado. Tem a presença desse ser. Esse ser ele só vai aparecer, nesse caso, com os verbos intransitivos, verbos de ligação e verbo transitivo indireto, tá bom?
Então, observa que o verbo intransitivo é aquele verbo que não precisa de complemento algum, ok? E o verbo de ligação, ser, estar, parecer, permanecer, e além disso tem o predicativo. E o verbo transitivo indireto é aquele verbo que pede um complemento, e esse complemento é chamado de objeto indireto e precisa de uma preposição para ligá-lo, ok? Isso também está na aula de transitividade verbal, a classificação dos verbos. Se a gente tem esse ser numa oração com sujeito indeterminado, ele é um índice de indeterminação do sujeito e o verbo vai permanecer sempre no singular. Então, a gente vai ter, por exemplo, olha essas duas frases aqui. Necessita-se de voluntário ou necessita-se de voluntários. Você observou que eu mudei voluntário singular, voluntários para o plural, mas eu não mexi no verbo, tá? Esse verbo é classificado como um verbo transitivo indireto, que necessita de alguma coisa ou de alguém. A gente vê a presença da preposição e a gente tem um índice de determinação do sujeito, ok? Então, nessas duas possibilidades, a gente tem que ter atenção. Com o índice de determinação do sujeito, o verbo está sempre no singular. Quando a gente tem partícula passivadora, o verbo vai concordar com o sujeito. Vamos lá. Agora, uma outra regra especial: pronomes interrogativos ou até pronomes indefinidos, seguidos de nós ou de vós. Mas é bem tranquilo, ó. Se o pronome estiver no singular, o verbo também estará. Qual de vós nunca errou? Nenhum de nós irá. Então, quando a gente tem o pronome no singular, o verbo também estará no singular. Agora, se o pronome estiver no plural, o verbo vai para a terceira pessoa do plural ou concorda com os pronomes. Quais de nós vencemos ou quais de nós venceram? Então, pode ser duas possibilidades, ou concorda com a terceira pessoa do plural, ou concorda com os pronomes. Nenhuma das duas vai estar errada. Bom, as duas estão certas. Sujeito, isso aqui é bem atenção, que muita gente erra, muita gente não percebe esse detalhe. Nome próprio no plural. Se estiver precedido de artigo, o verbo vai ter que estar no plural. Os Estados Unidos atacaram o Iraque. Os Lusíadas marcaram a literatura mundial. Os Lusíadas, um livro. A gente poderia falar as Minas Gerais, os Emirados Árabes. Toda vez que a gente tem um nome próprio, se esse nome próprio tem um artigo, o verbo vai estar no plural. Agora, se não estar precedido de artigo, verbo no singular. Estados Unidos atacou o Iraque. Lusíadas marcou a literatura mundial. Minas é um grande estado. As Minas Gerais são um grande estado. Tá? Então, muita atenção. Com artigo, verbo no plural. Sem artigo, verbo no singular. Núcleos ligados por ou. Aqui a gente tem que ter uma atenção. Tá? O verbo vai ficar sempre no singular se há ideia de exclusão. Ou seja, olha o exemplo da primeira oração. Ana ou Beatriz será a nova diretora da escola. Uma ou outra. Tá? Vai ser Ana ou vai ser a Beatriz. Tá? Então, quando a gente tem o verbo ficar no singular, vai ser uma ideia de exclusão. Ou é uma ou é outra, não as duas. Agora, o verbo vai ficar no plural se a ação for de ambos. Tá? Assim, preste atenção. Só um pai ou um irmão compreenderiam. Então, os dois vão compreender ao mesmo tempo, ok? Então, o verbo vai ficar no plural. É diferente de eu falar Ana ou Beatriz será a nova diretora da escola, porque vai ser uma ou a outra que vai ser a diretora da escola. Tá bom? O verbo ser em expressões invariáveis. Toda vez que a gente tiver expressões como é muito, é pouco, é demais, o verbo ser vai ficar no singular. 100 quilos é muito, 200 metros é demais, 50 reais é pouco. Tá? Então, não vai concordar não concorda como sujeito.
Então, sempre, olha, expressões invariáveis, é muito, é pouco, é demais, o verbo vai ficar sempre no singular. Mesmo a gente vendo 100, a gente vendo 200, a gente vendo 50. Para a gente não confundir com a regra que tinha lá na parte 1 da concordância verbal, tá bom? Aqui eu quero que vocês observem alguns erros nas placas e anúncios, partes de jornais que eu consegui resgatar aí da internet, para você perceber se você consegue visualizar o erro. Consegue pensar aí? Aluga-se apartamentos. Onde está o erro desse anúncio aí? Conseguiu pensar? Vou te dar 3 segundos. E aí? O que deveria estar certo? Apartamentos no plural, então a gente teria que colocar o verbo, né, no plural. Alugam-se apartamentos, verbo transitivo direto. Vamos ver esse aqui? Estados Unidos não estão e nem nunca estarão em guerra com o Islã, diz Obama. E onde está o erro dessa oração, dessa manchete do jornal? Consegue pensar? Mais 3 segundinhos para vocês. Lembra aí? A gente acabou de ver nomes próprios. Quando o nome próprio, no plural, ele tiver seguido do artigo, a gente vai colocar o verbo no plural. Os Estados Unidos não estão nem nunca estarão em guerra. Como aqui a gente não tem o artigo, Estados Unidos não está nem nunca estará em guerra com o Islã, diz Obama. Então errou o jornal aqui. Para deixar do jeito que está aqui, deveria ter os Estados Unidos, deveria ter o artigo definido no plural. Mais 2 manchetes. Vamos ver aqui, um anúncio e uma manchete de jornal. Atenção, neste brinquedo todos pagam. Qual é o erro aqui que apresenta nesse anúncio aí, nesse cartaz? Vamos pensar? Qual é a regra geral que eu falei com vocês na parte 1 e na parte 2? Eu abria a aula com a regra geral. O verbo concorda em número com quem? Com o sujeito. Então, todos pagam. Olha o erro aí, gritante. Agora, vamos tentar analisar a manchete do jornal ao lado e tentar achar o erro. Redes sociais oferecem vantagens, mas traz riscos. E aí, conseguiram perceber essa aí? O erro? Vou dar mais 3 segundos. Consegue pensar um pouquinho? Então, tem uma parte certa, tem uma parte errada. Eles começaram certos, ó. Redes sociais oferecem vantagens. O verbo concorda com o sujeito, oferecem no plural, sujeito no plural. Aí tem a segunda parte, mas trazem riscos. Se eu coloquei oferecem no plural concordando com o sujeito, eu tenho que colocar o verbo trazer no plural também. Isso é quando às vezes acontece, a gente viu na parte 1, o sujeito está um pouco distante do verbo. Nesse caso foi conjugado o primeiro verbo corretamente, mas o segundo verbo não. Então, deixei para vocês uma lista com alguns exercícios para você treinar a parte 2 de concordância verbal. Tá bom? Treinem porque vai dar tudo certo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.